Pasta 20. 20. Eu pego uma cadeira. Carter. Como eu disse, não sou bom com encantamentos. Lançar um com eficiência exige concentração constante, pronúncia correta e sincronia perfeita. Caso contrário, você pode acabar destruindo a si mesmo e todo o mundo em um raio de 3 metros, ou se transformar em algum tipo de marsupial. Tentar lançar um feitiço com outra pessoa, isso é 2 vezes mais difícil. Claro, Sed e eu havíamos estudado as palavras, mas não tivemos como de fato fazer a execração com antecedência. Com um feitiço assim, só há uma chance. Quando começamos, eu estava ciente de Bastet e Bes enfrentando a serpente e de nossos outros aliados lutando em diferentes níveis do Duat. A temperatura continuava caindo. Fendas cresciam no chão. Raios vermelhos cortavam o céu como rachaduras em uma abóboda negra. Era difícil evitar que meus dentes batessem. Concentrei-me na estatueta de pedra de Apophis. Enquanto recitávamos, ela começou a fumegar. Tentei não pensar na última vez em que ouvira esse encantamento. Michel Desjardins morrera lançando-o e ele havia enfrentado apenas uma manifestação parcial da serpente, não Apophis na plenitude de seu poder depois de ter devorado Ra. Concentre-se, Horus me disse. Para ele era fácil falar. Com o barulho, o frio e as explosões à nossa volta, isso era quase impossível. Como tentar contar de 100 a 0 enquanto pessoas gritam números aleatórios em seus ouvidos. Bastet foi jogada por cima de nós e caiu em um bloco de pedra. Bes rugiu de raiva. Ele bateu a clava com tanta força no pescoço da cobra que os olhos de Apophis chacoalharam. Apophis abocanhou Bes, que agarrou uma presa e ficou pendurado nela desesperadamente quando a serpente levantou a cabeça e sacudiu-a, tentando se livrar do deus anão. Sed e eu continuamos recitando. A sombra da serpente fumegava à medida que a estatueta aquecia. Luz dourada e azul girava à nossa volta enquanto Ísis e Horus faziam o possível para nos proteger. Meus olhos arderam com o suor. Apesar do ar gelado, comecei a me sentir febril. Quando chegamos à parte mais importante do feitiço, a nomeação do inimigo, finalmente comecei a sentir a verdadeira natureza da sombra da serpente. É engraçado como isso acontece. Às vezes você não entende algo de fato até destruí-lo. O Sheut era mais que uma simples cópia ou reflexo, mais que um backup da alma. A sombra representava o legado de uma pessoa, o impacto dela no mundo. Algumas quase não projetavam qualquer sombra. Outras lançavam sombras longas e profundas que persistiam durante séculos. Pensei no que o fantasma Setne dissera. Como ele e eu havíamos crescido à sombra de um pai famoso. Então entendi que aquilo não tinha sido apenas falar por falar. Meu pai projetara uma sombra poderosa que ainda afetava a mim e ao mundo inteiro. Se alguém não projetasse qualquer sombra, eu não poderia estar vivo. Sua existência tornava-se insignificante. Execrar Apophis ao destruir sua sombra cortaria completamente sua conexão com o mundo mortal. Ele nunca mais seria capaz de se erguer de novo. Finalmente entendi por que ele se empenhara tanto em queimar os papiros de Setne e por que temia esse feitiço. Chegamos às últimas linhas. Apophis se livrou de Bes, que voou até a lateral da grande pirâmide. A serpente se voltou para nós enquanto dizíamos as palavras finais. Nós o exilamos para além do vácuo. Você não é mais. Não! Apophis urrou. A estatueta se incendiou, dissolvendo-se em nossas mãos. A sombra desapareceu em uma nuvem de vapor e uma onda explosiva de escuridão nos derrubou. O legado da serpente na terra desmoronou. As guerras, os assassinatos, a confusão e a anarquia que Apophis causara desde a antiguidade, enfim, perderam força, deixando de projetar sombras em nosso futuro. Almas de mortos foram expelidas na explosão. Milhares de fantasmas que haviam sido aprisionados e esmagados na sombra do caos. Uma voz sussurrou em minha mente, Carter, e solucei aliviado. Não consegui vê-la, mas soube que nossa mãe estava livre. Seu espírito voltava a seu lugar no Duat. Mortais ingênuos!
Apophis se retorceu e começou a encolher. Vocês não apenas me mataram, vocês exilaram os deuses. O Duat desmoronou, camada sobre camada, até que as planícies de Gizé fossem realidade de novo. Nossos amigos magos estavam aturdidos à nossa volta. Os deuses, porém, haviam sumido. A serpente sibilou, suas escamas desaparecendo em fragmentos fumegantes. Mate e Caos estão ligados, seus idiotas. Não podem me afastar sem afastar os deuses. Quanto a Ra, ele vai morrer dentro de mim, digerido lentamente. Apophis foi cortado literalmente quando sua cabeça explodiu. Sim, foi tão nojento quanto parece. Pedaços flamejantes de réptil voaram para todo lado. Uma bola de fogo emergiu da goela da serpente. O corpo de Apophis se desfez em areia e gosma fumegante, e Zia Rashid saiu andando do meio dos destroços. Seu vestido estava em frangalhos. O cajado dourado havia rachado como osso de galinha, mas ela estava viva. Corria em sua direção. Ela cambaleou e caiu em cima de mim, completamente exausta. Então outra pessoa se levantou das ruínas fumegantes de Apophis. Ra tremulava como uma miragem, erguendo-se acima de nós como um velho musculoso de pele dourada, com o manto real e a coroa do faraó. Ele deu um passo à frente e a luz do dia voltou ao céu. A temperatura subiu, as rachaduras no chão se fecharam. O Deus Sol sorriu para mim. Bom trabalho, Carter e Seth. Agora preciso me retirar como os outros deuses, mas devo minha vida a vocês. Retirar? Minha voz parecia diferente, mais grave, rouca. No entanto, também não era a voz de Horus. O deus da guerra parecia ter desaparecido de minha cabeça. Quer dizer, para sempre? Ra deu uma risada. Quando se é tão velho quanto eu, aprende-se a tomar cuidado com a expressão para sempre. Pensei que estivesse me afastando para sempre na primeira vez que abdiquei. Por um tempo, pelo menos, devo recuar para o céu. Meu velho inimigo Apophis não estava errado, não. Quando o caos é banido, os deuses da Ordem, do Maat, também devem se distanciar. Esse é o equilíbrio do universo. Então, o senhor deveria levar isto aqui. Mais uma vez ofereci a ele o gancho e o mangual. Ra balançou a cabeça. Guarde-os para mim. Você é o faraó de direito. E cuide de minha favorita. Ele gesticulou para Zia. Ela vai se recuperar, mas precisará de apoio. Uma luz forte brilhou em torno do Deus Sol. Quando ela se apagou, Ra havia sumido. Mais de 20 magos exaustos se encontravam em torno de uma marca fumegante em forma de serpente no deserto, enquanto o sol se erguia acima das pirâmides de Gizé. Sede pôs a mão em meu braço. Querido irmão? Sim. Essa foi por pouco, hein? Ao menos por uma vez não tive que discutir com minha irmã. O restante do dia foi confuso. Lembro-me de ter levado Zia às salas de cura do primeiro nomo. Minha mão quebrada demorou só alguns minutos para ser reparada, mas fiquei com Zia até Jaz me dizer que eu precisava sair. Ela e os outros curadores tinham que cuidar de dezenas de magos feridos, incluindo o garoto russo Leonid, que, por incrível que parecesse, se recuperaria, e embora Jaz me achasse muito fofo, eu estava atrapalhando. Perambulei pela caverna principal e me surpreendia ao encontrá-la cheia de gente. Os portais espalhados pelo mundo tinham voltado a funcionar. Magos não paravam de chegar para ajudar na limpeza e declarar seu apoio ao sacerdote leitor-chefe. Todo mundo gosta de aparecer na festa depois que o trabalho pesado já acabou. Tentei não me ressentir por isso. Eu sabia que muitos dos outros gnomos haviam enfrentado suas próprias batalhas. Apophis fizeram o possível para nos dividir e conquistar. Mesmo assim, não pude evitar um amargor. Muitas pessoas olhavam admiradas para o gancho e o mangual de Ra que ainda pendiam de meu cinto. Algumas me parabenizavam e chamavam de herói. Continuei andando.
Quando passei pela barraca do vendedor de cajados, alguém chamou. Psiu! Olhei para o beco mais próximo. O fantasma Sétine estava recostado na parede. Fiquei tão assustado que achei que fosse alucinação. Ele não podia estar ali, ainda usando aqueles jeans, paletó e joias horríveis, com o topete de Elvis perfeitamente penteado e o livro de Tote enfiado embaixo do braço. Bom trabalho, parceiro, ele disse. Não foi o que eu teria feito, mas nada mal. Finalmente reagi. Tás! Sétine apenas riu. Não vamos mais brincar disso. Mas não se preocupe, parceiro. Eu vejo você por aí. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Não sei bem quanto tempo fiquei ali até Sadie me encontrar. Tudo bem? Ela perguntou. Contei o que eu havia visto. Ela fez uma careta, mas não pareceu muito surpresa. Acho que vamos ter que lidar com aquele idiota mais cedo ou mais tarde. Mas por enquanto é melhor você me acompanhar. Amos convocou uma assembleia geral no Salão das Eras. Ela passou o braço pelo meu. E tente sorrir, querido irmão. Sei que é difícil, mas agora você é um exemplo, por mais que eu ache isso horrível. Fiz o possível, mas era difícil parar de pensar em Sétine. Passamos por vários amigos que ajudavam na restauração. Alissa e uma tropa de elementalistas da terra reforçavam paredes e tetos, tentando garantir que as cavernas não desabariam em nós. Julian estava sentado nos degraus da casa de vidência, conversando com algumas garotas do gnomo escandinavo. Sabem, ele dizia. A Popfis me viu chegando com o meu avatar grande de guerra e então soube que já era. Sadie revirou os olhos e me puxou adiante. A pequena Shelby e os outros mirins correram até nós, sorridentes e sem fôlego. Eles haviam pegado alguns amuletos de uma barraca não vigiada, então pareciam ter acabado de voltar de um carnaval egípcio. Matei uma cobra, Shelby nos contou. Uma cobra grande. É mesmo? Perguntei. Você, sozinha? Sim, Shelby garantiu. Matar, matar, matar! Ela bateu os pés no chão e fagulhas se soltaram dos sapatos. Depois ela saiu correndo atrás de seus amiguinhos. Aquela menina tem futuro, Sadie comentou. Parece comigo quando eu era mais nova. Estremeci. Que imagem perturbadora. Gongos começaram a soar pelos túneis, convocando todo mundo para comparecer ao Salão das Eras. Quando chegamos lá, o lugar estava completamente lotado de magos. Alguns em túnicas, outros em trajes modernos, outros de pijama, como se tivessem se teleportado direto da cama. Do outro lado do tapete, cortinas holográficas de luz tremulavam entre as colunas exatamente como antes. Félix correu até nós todo sorridente, seguido por um rebanho de pinguins. Rebanho? Manada? Bando? Tanto faz. Vejam, ele anunciou feliz. Aprendi isso durante a batalha. Ele falou uma palavra de comando. A princípio pensei que fosse shish kebab, mas depois ele explicou que era si kebab, fazer frio. Hieróglifos brancos como gelo apareceram no chão. O frio se espalhou até uma faixa de 6 metros de largura ficar coberta de gelo espesso. Os pinguins o atravessaram batendo as asas. Um mago sem sorte deu um passo para trás e escorregou tão feio que seu cajado saiu voando. Félix socou o ar. Eba! Encontrei meu caminho. Eu tenho que seguir o deus do gelo. Cocei a cabeça. Existe um deus do gelo? O Egito é um deserto. Quem é o deus do gelo? Não faço ideia. Félix abriu um sorriso enorme, escorregou pelo gelo e foi embora, correndo com seus pinguins. Atravessamos o salão. Magos trocavam relatos, conversavam e reencontravam velhos amigos. Hieróglifos flutuavam com mais luz e intensidade do que nunca, como uma sopa de letrinhas multicoloridas. Finalmente a multidão reparou em Sadie e em mim. Um murmúrio percorreu o ambiente.
Todos os olhos se voltaram para nós. Os magos se afastaram, abrindo caminho até o trono. A maioria sorria enquanto passávamos. Alguns murmuravam agradecimentos e felicitações. Até os ex-rebeldes pareciam sinceramente satisfeitos por nos ver. Mas notei alguns olhares furiosos. Não fazia diferença que tivéssemos derrotado Apophis. Alguns magos sempre duvidariam de nós. Alguns nunca deixariam de nos odiar. A família Kane ainda precisava tomar cuidado. Sadie observou ansiosa a multidão. Percebi que ela procurava Walt. Eu havia permanecido tão dedicado a Zia que não pensara no tamanho da preocupação de Sadie. Walt desaparecera depois da batalha com os outros deuses. Parecia que ele não estava ali agora. Tenho certeza de que ele está bem, eu disse. Shhh. Sadie sorriu para mim, mas seu olhar dizia: se me fizer passar vergonha na frente de toda essa gente, estrangulo você. Amós esperava por nós nos degraus do trono. Ele agora usava um terno carmesim que combinava surpreendentemente bem com sua capa de pele de leopardo. Seus cabelos estavam trançados e cravejados de granates, e as lentes dos óculos eram vermelhas. A cor do caos? Tive a sensação de que ele estava destacando sua ligação com Sete, da qual todos os outros magos certamente já haviam ouvido falar. Pela primeira vez na história, nosso sacerdote leitor-chefe tinha linha direta com o deus do mal, da força e do caos. Isso podia fazer com que as pessoas confiassem menos nele, mas os magos eram como os deuses, respeitavam a força. Eu duvidava que Amós teria mais problemas para impor sua autoridade. Ele sorriu enquanto nos aproximávamos. Carter e Sadie, em nome da Casa da Vida, eu lhes agradeço. Vocês restauraram o Maat. Apophis foi execrado e Ra, mais uma vez, subiu aos céus. Mas desta vez em triunfo. Bom trabalho. O salão explodiu em aplausos e vivas. Dezenas de magos ergueram seus cajados e lançaram pequenos fogos de artifício. Amós nos abraçou. Depois deu um passo para o lado e me indicou o trono. Torci para que Horus me dissesse algumas palavras de incentivo, mas não senti nem sinal de sua presença. Tentei controlar minha respiração. Aquela cadeira havia ficado vazia por milhares de anos. Como eu podia ter certeza de que ela sustentaria meu peso? Se o trono dos faraós se quebrasse sob o meu traseiro real, isso seria um grande presságio. Sadie me cutucou. Ande logo, não seja idiota. Subi os degraus e me acomodei no trono. A cadeira velha rangeu, mas me sustentou. Olhei para a multidão de magos. Horus não estava comigo, mas de alguma forma estava tudo bem. Olhei para as cortinas cintilantes de luz, a nova era brilhando roxa, e tive a sensação de que seria uma era boa, afinal. Meus músculos começaram a relaxar. Eu sentia como se tivesse saído da sombra do deus da guerra, tal como eu havia saído da sombra de meu pai. Encontrei as palavras. Aceito o trono. Ergui o gancho e o mangual. Ra me deu autoridade para liderar deuses e magos em tempos de crise. E farei o meu melhor. Apophis foi banido, mas o Mar de Caos sempre estará lá. Eu o vi com meus próprios olhos. Suas forças sempre tentarão corroer o Maat. Não podemos acreditar que nossos inimigos desapareceram. A multidão se agitou inquieta. Mas por enquanto, acrescentei, estamos em paz. Podemos reconstruir e expandir a Casa da Vida. Se a guerra voltar, estarei aqui como o Olho de Horus e como faraó. Mas como Carter Kane... Levantei-me e deixei o gancho e o mangual no trono. Desci do tablado. Como Carter Kane, eu sou um garoto que precisa recuperar muitas coisas. Eu tenho que comandar meu próprio gnomo na casa do Brooklyn. E preciso me formar na escola. Então, vou deixar as operações do dia a dia no lugar certo. Nas mãos do sacerdote leitor-chefe, Amós Kane, secretário do faraó. Amós curvou-se para mim, o que me pareceu um pouco estranho. A multidão aplaudiu frenética.
Eu não tinha certeza se eles me aprovavam ou se estavam apenas aliviados porque não receberiam ordens diárias de um garoto no trono. Qualquer que fosse o motivo, por mim estava tudo bem. Amós nos abraçou de novo. Estou orgulhoso de vocês dois, ele falou. Vamos conversar em breve, mas agora venham. Ele apontou para a lateral do tablado, onde uma porta de escuridão se abrira no ar. Seus pais gostariam de vê-los. Sadie me olhou nervosa. Oh. Assenti. Estranho como de repente passei de faraó do universo a garoto preocupado com a possibilidade de ficar de castigo. Por mais que quisesse ver meus pais, eu havia quebrado uma promessa importante com meu pai ao perder um prisioneiro perigoso. O salão do julgamento se transformara em salão de festa. Amit, o devorador, corria em torno da balança da justiça, latindo animado com um chapéu de aniversário em sua cabeça de crocodilo. Os demônios guilhotina estavam apoiados em suas alabardas, segurando taças que pareciam ser de champanhe. Eu não sabia como eles conseguiam beber com aquela cabeça de guilhotina, mas não queria descobrir. Até o deus azul do julgamento, perturbador, parecia estar de bom humor. Sua peruca de Cleópatra estava de lado na cabeça. O longo papiro se desenrolou até o meio do salão, mas ele ria e conversava com os outros deuses do julgamento resgatados da casa do descanso. Abraça-fogo e pé quente não paravam de derrubar fagulhas no papiro, mas ou o perturbador não percebeu ou não se importou. No fundo do salão, meu pai ocupava seu trono de mãos dadas com nossa mãe fantasmagórica. À esquerda do tablado, espíritos do mundo inferior formavam uma banda de jazz. Tive certeza de que reconheci Miles Davis, John Coltrane e mais alguns favoritos de meu pai. Ser o deus do mundo inferior tem suas vantagens. Nosso pai nos chamou. Ele não parecia zangado, o que era um bom sinal. Atravessamos a multidão de demônios e deuses do julgamento, felizes. Amit latiu para Sadie e ronronou quando ela afagou-lhe embaixo do queixo. Crianças. Nosso pai abriu os braços. Era estranho ser chamado de criança. Eu não me sentia mais uma criança. Crianças não eram convocadas para lutar contra as serpentes do caos. Não lideravam exércitos para impedir o fim do mundo. Sadie e eu abraçamos nosso pai. Não pude abraçar nossa mãe, é claro, já que ela era um fantasma, mas estava feliz de ver que ela estava segura. Com exceção da aura brilhante que a cercava, ela estava exatamente como quando era viva, vestindo jeans e uma camiseta de Yankee, com os cabelos louros presos para trás com uma bandana. Se eu não olhasse atentamente para ela, quase poderia confundi-la com Sadie. Mãe, você sobreviveu, falei. Como? Graças a vocês dois. Os olhos de minha mãe cintilaram. Eu me segurei o máximo possível, mas a sombra era poderosa demais. Fui consumida com muitos outros espíritos. Se vocês não tivessem destruído o Sheoth e nos libertado, eu teria sido... bem, isso agora não tem importância. Vocês fizeram o impossível. Estamos muito orgulhosos. Sim. Nosso pai concordou, apertando meu ombro. Tudo pelo que trabalhamos, tudo que desejamos, vocês realizaram. Superaram minhas maiores expectativas. Hesitei. Seria possível que ele não soubesse de Setne? Pai, comecei. Não nos saímos bem em tudo. Perdemos seu prisioneiro. Ainda não entendo como ele escapou. Ele estava amarrado e... Ele levantou a mão para me interromper. Eu já soube. Talvez a gente nunca descubra como exatamente Setne escapou, mas vocês não podem se culpar. Não? Sadie perguntou. Setne tem conseguido escapar a Eras, nosso pai respondeu. Ele enganou magos, deuses, mortais e demônios. Quando deixei que vocês o levassem, suspeitei que ele daria um jeito de escapar. Eu só esperava que vocês conseguissem controlá-lo o tempo bastante para que ele os ajudasse. E vocês conseguiram.
Ele nos levou até a sombra, reconheci. Mas também roubou o livro de Tote. Sadie mordeu o lábio. Material perigoso aquele livro. Setne não pode ser capaz de lançar todos os feitiços pessoalmente por ser um fantasma, mas ainda pode causar muita confusão. Nós o encontraremos de novo, nosso pai garantiu. Mas agora... Agora vamos comemorar a vitória de vocês. Nossa mãe estendeu a mão transparente e alisou os cabelos de Sadie. Podemos conversar um pouco, querida? Gostaria de discutir um assunto com você. Eu não sabia qual era o assunto, mas Sadie seguiu nossa mãe na direção da banda de jazz. Eu não havia notado antes, mas 2 dos músicos fantasmagóricos eram bem familiares e pareciam fora de lugar. Um homem ruivo, grande, usando roupas de cowboy, tocava guitarra sorrindo e batendo as botas enquanto alternava solos com Miles Davis. Ao lado dele, uma loura bonita tocava violino, inclinando-se de tempos em tempos para beijar a testa do homem ruivo. D.D. Grissom e sua esposa, Anne, do Museu de Dallas, finalmente haviam encontrado uma festa que não precisava acabar. Eu nunca ouvira uma steel guitar e um violino em uma banda de jazz, mas de alguma forma eles conseguiam fazer aquilo dar certo. Suponho que Amos tinha razão. Tanto música quanto magia precisavam de um pouco de caos dentro da ordem. Enquanto Sadie e nossa mãe conversavam, minha irmã arregalou os olhos. Sua expressão ficou séria. Depois, Sadie sorriu acanhada e corou, o que era muito estranho em se tratando dela. Carter, meu pai disse, você fez bem no Salão das Eras. Será um bom líder, um líder sábio. Eu não tinha certeza de como ele sabia de meu discurso, mas um nó se formou em minha garganta. Meu pai não faz elogios à toa. Agora que eu estava com ele de novo, lembrei-me de como minha vida era mais fácil antes nas viagens com ele. Nosso pai sempre sabia o que fazer. Eu sempre podia contar com sua presença tranquilizadora. Até aquela véspera de Natal em Londres, quando ele desaparecera, eu nunca havia percebido o quanto dependia dele. Sei que tem sido difícil, nosso pai continuou. Mas você vai conduzir a família Kane para o futuro. Você de fato saiu de minha sombra. Não completamente, respondi. Eu não gostaria disso. Como pai, você é bem... sombrio. Ele riu. Estarei aqui se você precisar. Nunca duvide disso, tá ok? Mas como Ra avisou, os deuses terão mais dificuldade para fazer contato com o mundo mortal, agora que Apophis foi execrado. Se o caos se retira, o Maat deve fazer o mesmo. De qualquer maneira, acho que você não vai precisar de muita ajuda. Saiu-se bem contando com sua própria força. Agora é você quem projeta a sombra longa. A Casa da Vida se lembrará de você por muitas eras. Ele me abraçou mais uma vez e foi fácil esquecer que meu pai era o deus da morte. Ele parecia ser só meu pai, afetuoso, vivo e forte. Sadie voltou, parecendo um pouco abalada. O que foi? Perguntei. Ela deu uma risadinha sem motivo aparente e depois ficou séria de novo. Nada. Nossa mãe pairava ao lado dela. Agora vão embora vocês dois. A casa do Brooklyn está esperando. Outra porta de escuridão se abriu ao lado do trono. Sadie e eu passamos por ela. Pela primeira vez não me preocupei com o que nos esperava do outro lado. Eu sabia que estávamos indo para casa. A vida voltou ao normal com rapidez surpreendente. Vou deixar Sadie falar sobre os eventos na casa do Brooklyn e seu próprio drama. Eu vou pular para a parte interessante. Ai! Eu pensei que tínhamos um acordo, sem beliscão. 2 semanas depois da batalha contra Apophis, Zia e eu estávamos sentados na praça de alimentação de um shopping em Bloomington, Minnesota. Por que lá? Diziam que aquele era o maior shopping dos Estados Unidos e pensei que devíamos começar com algo grande. Foi uma viagem tranquila pelo Duarte. Freak adorou ficar sentado no telhado e comer perus congelados enquanto Zia e eu passeávamos pelo shopping.
Isso mesmo, Sadie. Para nosso primeiro encontro de verdade, eu fui buscar Zia com um barco puxado por um grifo maluco. E daí? Como se seus encontros não fossem esquisitos. Enfim, quando chegamos à praça de alimentação, Zia ficou boquiaberta. Deuses do Egito! As opções de restaurantes eram bastante arrasadoras. Como não conseguimos decidir, pegamos um pouco de tudo. Comida chinesa, mexicana, os nachos, pizza e sorvete, os 4 grupos alimentares básicos. Ficamos em uma mesa que dava vista para o parque de diversões no centro do shopping. Havia muitos outros garotos na praça de alimentação. Vários nos olhavam. Bem, não para mim. Eles basicamente olhavam para Zia e, com certeza, se perguntavam o que uma garota como ela fazia com um cara como eu. Zia havia se recuperado muito bem da batalha. Usava sandálias pretas e vestido simples de linho bege, sem manga, nenhuma maquiagem, nenhuma joia, exceto pelo colar de escaravelho dourado. Parecia muito mais glamourosa e madura que as outras garotas ali. Seus cabelos pretos longos estavam presos em um rabo de cavalo com uma mecha solta presa atrás da orelha direita. Ela sempre tivera olhos luminosos, cor de âmbar, e pele morena, cor de café com leite, mas desde que hospedara Ra, Zia parecia ainda mais radiante. Senti seu calor do outro lado da mesa. Ela sorriu para mim por cima de sua tigela de comida chinesa. Então é isso que o típico adolescente americano faz? Bem, mais ou menos, respondi. Mas acho que jamais conseguiremos ser típicos. Espero que não. Eu tinha dificuldade para pensar com clareza quando olhava para Zia. Se ela tivesse me pedido para pular por cima da grade, eu provavelmente teria obedecido. Ela enrolou o macarrão no garfo. Carter, não conversamos muito sobre... Você sabe, sobre eu ser o olho de Ra. Imagino que tenha sido estranho para você. Viu? Uma conversa típica de adolescentes no shopping. Ei, eu entendo, falei. Não foi estranho. Ela ergueu uma sobrancelha. Ah, tudo bem. Foi estranho, sim, admiti. Mas Ra precisava de sua ajuda. Você foi incrível. Você já... conversou com ele desde... Zia balançou a cabeça. Ele se retirou do mundo, como disse que faria. Duvido que voltarei a ser o olho de Ra, a menos que enfrentemos outro dia do juízo final. Quer dizer, então, com nossa sorte, que vai demorar mais algumas semanas. Zia riu. Eu adorava aquela risada. Adorava aquela mechinha atrás da orelha dela. Sadie diz que estou sendo ridículo. Como se ela tivesse moral para falar algo. Conversei com seu tio Amos, Zia falou. Ele agora tem muita ajuda no primeiro nomo. Achou que passar algum tempo fora seria bom para mim. Tentar viver uma vida mais... típica. Meu coração tropeçou e acertou minhas costelas em cheio. Quer dizer, tipo, sair do Egito? Ela assentiu. Sua irmã sugeriu que eu ficasse na casa do Brooklyn, frequentasse um colégio americano. Ela diz... como foi que ela falou? Os americanos são estranhos, mas acabam conquistando você. Zia contornou a mesa e segurou minha mão. Senti os olhares invejosos de uns 20 garotos nas outras mesas da praça de alimentação. Você se incomodaria se eu fosse para a casa do Brooklyn? Posso ajudar com as aulas para os iniciados, mas se você ficar pouco à vontade... Não! Falei muito alto. Quer dizer... Não. Eu não me incomodo. Sim, eu gostaria. Muito. Bastante. Ótimo. Zia sorriu. A temperatura na praça de alimentação subiu uns 5 graus. Então isso é um sim? Sim. Quer dizer, a menos que você não se sinta à vontade. Eu não quero causar constrangimentos, nem... Carter? Zia falou com delicadeza. Cale a boca. Ela se inclinou e me beijou. Obedeci a ordem sem necessidade de magia. Calei a boca.